Bom, vamos lá, turma. Modelos de racionalização, né? Então a gente utiliza aí essa operação de racionalizar quando nós temos um denominador, né, de uma fração, assim como esses dois exemplos, no formato de raiz, né? Ou a gente tem um radical aqui no nosso divisor da fração ou no denominador, tá bom? Então a gente não pode ter esse número aí, né? Como que a gente vai pegar o número 5 e dividir por um número que é irracional, como é o raiz de 2? E também assim como é o raiz de 3, né? Então ficaria algo inconclusivo, né? A gente tem que tirar essa raiz daí. E a gente utiliza o método da racionalização, tá? Bom, então vou apresentar alguns exemplos para vocês de racionalização. E assim vocês vão conseguir resolver o que vocês têm que resolver lá no nosso plano de aula, tá bom? Então aqui a gente tem a primeira 5 raiz de 2. Então a gente vai pegar esta fração 5 raiz de 2 e vamos multiplicar tanto em cima, tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 2, tá? Vejam que eu repito aqui, eu posso até colocar uma fraçãozinha. Eu multiplico o meu numerador e o meu denominador pela raiz de 2, tá? E aí a gente vai ver agora o porquê disso, né? E o que isso vai nos ajudar. Olha só como vai ficar. Ó. Primeiro, 5 vezes raiz de 2, número inteiro não multiplica com raiz. Não fazem parte da mesma família, então é só copiar os dois. Ó, fica 5 raiz de 2, tá? Aqui, ó, raiz de 2 com raiz de 2 faz continha, né? Da multiplicação, que aí fica raiz de... A gente multiplica, tá? Os radicandos, o 2 e o 2. Então fica raiz de 4. E aí, galera, vejam que agora eu tenho como tirar a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 2 lá no começo não tem. O número 2 ele é um número primo, né? Então agora a raiz de 4, o número 4 é composto e ele é um quadrado, né? A gente consegue tirar, que a gente consegue entender aqui que a raiz quadrada de 4 é 2, ó. Ok? Então veja que eu não tenho mais um denominador no formato de radical, ou de raiz, né? A gente tem agora um número 2, redondinho, bonitinho, né? Então 5 raiz de 2 sobre 2 é a nossa solução, tá bom? E aí, gente, ó, mais um exemplo, né? Bem parecido, só mudei os números. Então aqui a gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz, né? Que está no meu denominador, a qual eu quero remover. Então aqui vai ficar 3 vezes raiz de 3, fica 3 raiz de 3, né? Não multiplica. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá para fazer. Fica raiz de 9, né? 3 vezes 3, então aqui a gente vai ter, ó, raiz de 9, ok? 3 raiz de 3 dividido pela raiz de 9. A raiz quadrada de 9? 3. Tudo bem? E aí, 3 dividido por 3, eu posso dividir, né? Ou simplificar, dá no mesmo nesse caso. E aí fica só a minha raiz de 3. Tudo bem? Bom, bora para um outro exemplo, então. Que eu tenho aqui, né? Vamos lá. Aqui a gente precisa racionalizar também, tá? Mesmo tendo 4 aqui. Então, nesse caso, para não ter dúvida, a gente racionaliza somente com raiz de 3, tá? Então vai ficar, ó, 6, 4 raiz de 3, raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Ó. Não muda o processo, só porque tem o 4 ali, tudo bem? Então aqui vai ficar, ó, 6, numerador com numerador. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 fica então, ó, 4 raiz de 9, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 multiplica. O 4 não multiplica com ninguém, porque são tudo raiz e ele é o único número, número inteiro. Então, o raiz junta com a outra raiz. Tá bom? Então, isso daqui vai ficar 6 raiz de 3 sobre 4 vezes 3, né? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. Tá bom? Aí a gente pode colocar assim, ó, 6 raiz de 3 dividido por 12, né? 4 vezes 3 dá 12. E aí, a gente não consegue dividir 6 por 12, mas conseguimos reduzir a minha fração por meio de simplificação.
né? Pelo próprio 6. Tanto o número 6 quanto o número 12 estão na tabuada do 6, né? Então tá na tabuada do 2, na do 3, mas para simplificar a gente pega a tabuada maior. Tá? Então a tabuada do 6 é a mais indicada, então a nossa continha aqui vai ficar 6 dividido por 6 dá 1. Não preciso nem botar o 1 aqui, né? Elemento neutro na multiplicação. 12 dividido por 6 dá 2. Pronto. Tá aqui, ó. 6 raiz de 2 é a nossa... Perdão, raiz de 3 sobre 2, né? É o nosso resultado, beleza? E aí, galera, tenho mais um exemplo aqui, ó. Quando a gente tem essa situação, ó. É uma fração com um radical embaixo. É uma raiz sexta de 3 ao quadrado, né? Raiz sexta de 3 ao quadrado. Então aqui, como que nós vamos fazer? Vamos pegar ela, ó, vou fazer de outra cor, tá? Então fica raiz sexta. Deixa eu ver se eu tô trocando de cor para ficar melhor. Raiz sexta de 3 ao quadrado, nós vamos multiplicar, vamos racionalizar da seguinte maneira, ó. Aqui vai ficar raiz sexta, tá? Nós estamos lidando com raiz sexta de 3, ok? Aí a gente vai utilizar o que, gente? 3 ao quadrado, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar num papel de canto aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. 3 ao quadrado vezes quanto que fica 3 elevado a sexta? Por que eu preciso ter um 3 elevado a sexta? Porque eu tenho uma raiz sexta. E aí eu consigo resolver a raiz sexta de 3 elevado a sexta. Na verdade, corta, né? Elimina a raiz sexta, é o contrário de uma potência elevada a sexta. E aí, ó, se eu tenho 3 ao quadrado, se eu multiplicar por 3 elevado à quarta, né? Eu vou ter aqui, ó, conserva a base e somos expoentes. 2 mais 4 dá 6, tá? Então esse é o raciocínio que a gente utiliza quando nós temos potências assim. Então aqui vai ficar, ó, 3 elevado à quarta, por quê? Porque 4 mais 2 dá o 6, que é o índice da minha raiz, do meu radical, tá? Então você pode utilizar essa ideia também, ó. 4 mais 2 dá o 6. Que número mais 2 dá esse, né? Que número que eu faço mais 2 que dá o número 6? Então você pode utilizar esse raciocínio também, tá bom? E aí vamos ver o efeito disso, né? O porquê de utilizar essa estratégia. Então, ó, parte numérica com parte de raiz não multiplica, então é só juntar. Então em cima vai ficar 3 raiz sexta de 3 elevado à quarta, dividido, aqui, ó, vai ficar como raiz multiplicar com raiz. Então aqui vai ficar raiz sexta de 3 elevado a 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quarta, foi o que a gente fez. Conserva a base, somos expoentes, então fica 2 mais 4, 3 elevado a sexta. Vejam que eu consigo tirar a raiz quadrada de raiz sexta de 3 elevado a sexta. É só cortar e fica 3, ó. Olha a nossa estratégia como que foi muito boa, tá? E aqui é só copiar, ó. Olha a nossa estratégia que ficou muito boa. Posso até cortar aqui, ó, divisão, né? 3 dividido por 3. Nosso resultado final, então, é raiz sexta de 3 elevado à quarta, né? Aqui, ó, 3 elevado à quarta, certo? Bom, e aí, mais um exemplo, né? Espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande, mas vai ficar assim, ó. Você tem aqui a soma de duas raízes, então, vou fazer isso bem rapidinho, tá, gente? Para o vídeo não alongar. A gente vai multiplicar, então, aqui, ó, pelo conjugado. Conjugado é o que? Trocar o sinal do meio, né? Então aqui fica a raiz de 3 dividido por 1. Tá? A gente multiplica pelo sinal contrário, nós chamamos isso de conjugado. Por quê? Porque quando a gente multiplicar isso com isso, a gente vai ter o que a gente chama de produtos mutáveis, uma multiplicação da soma pela diferença. E aí isso daí, vocês vão ter que rever, dar uma olhadinha lá em produtos notáveis para estudar isso daí, tá? Então aqui, ó, numerador com numerador, 1 vezes 1 dá 1, certo? Aqui,
esses elementos, como eu mencionei agora, vejam que é raiz de 2, raiz de 3, aqui, a raiz de 2 mais a raiz de 3, aqui é raiz de 2 menos a raiz de 3. Então essa multiplicação aqui é um produto notável chamado de quadrado, multiplicação, né? Desculpa. Soma pela diferença, tá? O resultado desse produto notável é o quadrado do primeiro, vejam, raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo, ó. Então fica raiz terceira, raiz de 3 elevado a 2, tá? Então isso daqui vai ficar o quê? Raiz quadrada elevado ao quadrado, uma coisa é oposta à outra, fica só o número 2. Raiz quadrada elevado ao quadrado, uma coisa é oposta à outra, fica só o número 3. Portanto, a nossa continha fica 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Tá bom, gente? É isso. Tchau, tchau.